Saudamos a todos e convidamos para o nosso estudo semanal, hoje retornando aos estudos no Credo Apostólico, no terceiro artigo, o nosso estudo de número 30, sob o tema Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe com sua graça e bênção neste momento de estudo e sempre. A Santa Igreja Cristã. Revistas, livros, jornais das mais diversas denominações religiosas apresentam ideias conflitantes a respeito do tema proposto, ou seja, a Santa Igreja Cristã. Porém, o que interessa é a verdade bíblica sintetizada no Credo Apostólico, como nós confessamos em nossos cultos. Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E como ponto de partida para a nossa reflexão de hoje, precisamos diferenciar claramente entre igrejas no plural e a igreja singular. Quando nos referimos à igreja, a igreja católica, romana, igreja luterana, batista, presbiteriana ou alguma outra, falamos de igrejas, isto é, denominações religiosas cristãs. Quando falamos na verdadeira igreja cristã, no original universal, falamos da igreja, a igreja. A igreja abrange, então, a comunhão de todo o povo de Deus, isto é, de todos aqueles que têm a fé verdadeira em Jesus Cristo, único e suficiente Salvador e Senhor de todas as coisas. E a Escritura Sagrada fala deste povo como sendo o corpo de Cristo, do qual Jesus é a cabeça, como lemos, por exemplo, em Efésios 4, versículos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, versículos 15 e 16. Todas as pessoas que estão nele pela fé e amor, também estão unidas numa maravilhosa comunhão cristã, num companheirismo cristão. São pessoas que creem em Jesus Cristo, que se apegam à sua palavra e que se apegam à conquista de Cristo na cruz do Calvário, mas também se apegam à mensagem do sepulcro vazio do domingo da Páscoa. Todos estes são filhos de Deus e por isso recebem a condição de irmãos entre si, formando a maior irmandade abençoada sobre a face da terra. Não encontramos esta comunhão em nenhum outro lugar, porque é uma comunhão baseada em fatores completamente diferentes daqueles ordinariamente usados ou que unem pessoas em grupos sociais. Estamos unidos uns com os outros na igreja, não porque somos colegas de trabalho ou de estudo, ou porque somos da mesma faixa etária, ou ainda porque temos os mesmos interesses sociais, econômicos, muito menos porque somos todos luteranos. Estamos unidos, sim, uns com os outros, porque somos irmãos na fé ou irmãos de fé em Cristo Jesus. Na Igreja de Cristo, encontramos as pessoas que abraçam a mesma e verdadeira fé, que não se desviam da palavra de Deus, irmãos que compartilham as mesmas necessidades espirituais, que vivem na mesma esperança e têm os mesmos propósitos em sua vida.
Pertencemos, portanto, à Igreja de Cristo e é por isso que nos unimos como irmãos de fé em uma igreja cristã visível e local, a nossa congregação. Convivemos em unidade de fé e na comunhão cristã. Esta comunhão faz nossa participação da igreja local ser muito significativa. Nos envolvemos com a vida e o trabalho da igreja em nossa congregação. Vamos ao templo, ofertamos e servimos ao Senhor da igreja, não por encontrar ali pessoas que se identificam conosco em algum aspecto social, econômico ou político. Também não vamos ao templo para encontrar ali pessoas respeitáveis, perfeitas ou de boa fama. Na igreja local, a nossa congregação cristã, encontramos pessoas que, como nós, estão preocupadas com os seus pecados. Pessoas que necessitam da graça divina e que entregam sua vida aos cuidados do Pai amoroso e que pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Pessoas que têm o propósito de se unirem num esforço coletivo para levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo numa ação corporativa e cooperativa. A igreja local ou a nossa congregação passa a ser muito importante para nós quando temos estes pensamentos e esta mentalidade. Não existe outra comunhão mais profunda do que esta comunhão cristã na face da terra. Como é maravilhosa a verdadeira comunhão de cristãos. É na igreja local, nas suas programações, que é promovida a melhor e a mais proveitosa comunhão do mundo. E por isso, esta Santa Igreja Cristã é também chamada de a comunhão dos santos. Acreditamos na comunhão dos santos. Como cristãos, sim, somos todos santos. Não são santos porque são perfeitos, e sem pecados, mas porque são santificados pela graça do perdão de Deus em Cristo Jesus. Por isso, a igreja cristã é a comunhão dos santos. Nós, cristãos, somos um povo santo, graças a Deus, graças à ação santificadora de Deus Espírito Santo. Isto não significa que os cristãos têm alcançado a perfeição. Absolutamente não. Continuamos sendo atormentados com a imperfeição. Estamos constantemente envolvidos com pecados, seja de ação ou de omissão, ou palavras ou pensamentos. Enfrentamos problemas morais. Somos pecadores, sim. É por isso que nós cristãos buscamos diariamente o perdão através do sincero arrependimento e da fé no Senhor e Salvador Jesus. Porém, somos pecadores redimidos, perdoados e tornados santos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E esta santidade que temos, ela não vem de dentro de nós, mas é algo que recebemos gratuitamente de fora, da parte de Deus para nós. Santos são, portanto, todas as pessoas vivas ou já falecidas que foram purificadas pelo perdão de Cristo, como diz o texto bíblico de 1 João capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em alguns segmentos da igreja, igrejas organizadas ou denominações religiosas, os santos têm sido erroneamente promovidos a uma posição de deificação e de adoração. Em outras áreas da igreja cristã,
não são suficientemente reconhecidos e não são ou não vivem o significado e a importância da santificação dos cristãos como filhos de Deus e santos pela fé em Cristo Jesus. Neste caso, as pessoas não se sentem resgatadas do pecado e por isso não desenvolvem uma vida santificada como Deus espera. Nenhum destes dois extremos está em harmonia com a santa vontade de Deus. Todos os santos de Deus que creem em Cristo e são purificados de seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, os que já morreram e os que ainda vivem, formam uma magnífica e gloriosa comunhão. Somos todos membros do corpo de Cristo, indistintamente. A única diferença entre os cristãos é que, enquanto vivos, fazem parte da igreja militante ou ainda lutam contra o pecado, enfrentam muitos problemas de ordem espiritual, dificuldades e males neste mundo em que vivemos. Aqueles que já morreram, no entanto, já passaram da igreja militante para a igreja triunfante ou celeste, onde eles agora descansam de seus labores, de suas lutas, onde eles têm deixado as armas da batalha e têm recebido de Cristo a coroa da vida eterna. E a condição eterna dos salvos serve de encorajamento ao encararmos as lutas da vida cristã diária aqui no mundo. Mesmo quando as tentações procurarem nos desviar da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos na fé, saibam que Deus está conosco. O apóstolo Paulo garante: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Amados, os santos que agora estão na igreja triunfante também passaram por dificuldades e lutas rigorosas, semelhantes a que estamos passando ou enfrentando hoje. Eles lutaram com a fé e foram vencedores. Permaneceram fiéis e receberam a coroa da vida eterna, como diz Apocalipse 2, versículo 10. Agora, estão desfrutando da vitória do Salvador Jesus, vitória que ele alcança para toda a humanidade. Sejamos, por isso, firmes e fervorosos na fé que, um dia, compartilhemos com eles a coroa da vida eterna. Vida herdada gratuitamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Lá na eternidade, estaremos numa comunhão perfeita com Deus e todos os salvos. É a glória eterna que Jesus foi preparar para os seus fiéis. Sejamos nós, então, cristãos, firmes na fé, sempre unidos na comunhão dos santos, na igreja militante, em nossa congregação local, na paróquia, distrito, em toda a nossa IELB. Mas lembremos também da comunhão dos santos, daqueles que já partiram deste mundo e aguardam a ressurreição para a vida eterna. E então, encorajados, vivamos na certeza de que Cristo, a cabeça da igreja, está sempre conosco no seu poder, pelo poder de seu Espírito Santo, por meio da palavra e dos sacramentos. Oremos. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, graças te damos por nos aceitares como teus filhos pela graça em Cristo Jesus. Enche-nos com o teu Espírito e nos purifica com o teu perdão. Ajuda-nos, te imploramos, para que permaneçamos sempre em comunhão contigo e com os nossos irmãos de fé em Jesus. Ajuda-nos para que a nossa vida de serviço a ti
e a igreja seja aperfeiçoado pela ação de tua palavra e no poder de teu Santo Espírito em nós. Ó Pai, mantém-nos em estreita comunhão e solidariedade com os irmãos, abençoa o trabalho corporativo e cooperativo de tua igreja em nossa congregação. Estamos diante do teu trono, em nome de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, nosso único e suficiente Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Estimados, desejamos que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo os acompanhe agora e sempre e convidamos para estar conosco na próxima semana em mais um estudo semanal. Fiquem todos com Jesus e até lá.